O presidente americano Donald Trump disse que irá dobrar as tarifas sobre o aço e o alumínio que entram nos Estados Unidos. O Brasil, um dos principais países que exporta aço para os Estados Unidos, é um dos países afetados pela medida. Como isso se encaixa no esquema mais amplo da guerra tarifária? Como isso se encaixa na estratégia maior dos Estados Unidos sob a administração Trump? O que a China tem a ver com isso, a gente vai passar por isso nas nossas coberturas especiais de hoje. Ainda mais adiante, completam-se hoje 36 anos desde o massacre da Praça da Paz Celestial, o incidente emblemático com fotos que rodaram o mundo, incluindo a famosa foto do homem do tanque, que ficou parado frente a um veículo bélico, a uma fileira deles, enquanto tropas atiravam por volta da Praça da Paz Celestial em Pequim. Bem, nós revisitamos esses 36 anos do massacre não só com um olhar histórico, mas também porque o regime chinês empreendeu uma campanha de censura, dentro e fora da China, para buscar tolher manifestações a respeito desse incidente, até hoje um tabu dentro da China. Isso e mais indo adiante, a gente começa passando pelas nossas manchetes do Brasil e do mundo. E fica já o convite. Bem-vindo ao Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. Eu sou Marcos Chotkes, editor. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Tudo isso permite a gente alcançar mais pessoas com o nosso jornalismo. Vamos lá então às nossas manchetes do Brasil e do mundo. A gente passa pela cobertura da guerra na Ucrânia. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, convidou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para a cúpula da aliança, que acontece nos dias 24 e 25 de junho em Haia. Zelensky afirmou que a Ucrânia estará representada no encontro, mas não confirmou se ele próprio estará presente pessoalmente. A participação dele é considerada crucial por alguns dos países da Europa. A expectativa é que compareça ao jantar oferecido pelo rei William Alexander na véspera da cúpula, e um dos desafios é a presença dos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump confirmou presença e vê a presença de Zelensky como uma coisa que poderia ter alguma interpretação quanto a como Putin encara isso ou alguma negociação de paz. Isso é parte das especulações que giram em torno. Vale a pena acrescentar que a Holanda, que será o país anfitrião, também teve um breakdown, a gente cobriu ontem, teve um desmonte do seu governo. Um dos principais partidos do governo, o PVV de Geert Wilders, saiu da coalizão governamental e eles estarão com um governo interino ali durante esse período. É interessante a gente ficar atento para isso, porque medidas como um aumento do percentual do PIB recomendado para gastos de defesa, deve subir de 2% para 3,5%, está no horizonte, e o país anfitrião vai estar numa situação de governo interino com a dificuldade de ser decisivo em um momento crítico para a aliança. Bem, ainda sobre a guerra na Ucrânia. Autoridades ucranianas estiveram em Washington ontem para reforçar o pedido de apoio dos Estados Unidos. Eles acusaram a Rússia de atrasar as negociações de paz. Kiev denunciou que Moscou ignora propostas e insiste em exigências inaceitáveis. Andriy Sybiha, o ministro que esteve por lá, cobrou resposta russa às propostas feitas nas conversas em Istambul, na Turquia, recentemente, que resultaram em alguns avanços menores, uma troca de prisioneiros. São algumas das questões que vêm à tona. Ao mesmo tempo em que as coisas parecem entrar em colapso em termos de progresso quanto a um cessar-fogo na Ucrânia, a gente tem o seguinte: o enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, Keith Kellogg, alertou que a guerra pode escalar perigosamente após o ataque ucraniano à frota de bombardeiros estratégicos da Rússia. Ela também aconteceu, vale lembrar, depois dos maiores ataques de drones da Rússia contra a Ucrânia em toda a guerra. Ela que usou 117 drones para atacar 4 bases aéreas dentro da Rússia, danificando 41 aeronaves bombardeiros de longo alcance. Vladimir Putin e Donald Trump, disse o presidente americano, conversaram por telefone mais recentemente. Discutiram também a questão do ataque e o cenário parece ser esse. A gente vai de lá para o Oriente Médio. A situação é a seguinte: Israel realizou ontem seus primeiros bombardeios na Síria em quase um mês, depois da queda de 2 projéteis lançados do território sírio. Segundo o governo israelense, os alvos foram arsenais ligados ao governo interino de Ahmed al-Sharaa, que foi responsabilizado diretamente pelo ataque. Damasco confirmou as explosões, relatou grandes perdas humanas e materiais. Israel afirmou que manterá suas tropas no sudoeste da Síria para impedir o avanço de forças do novo governo, que foi classificado como jihadista. É um cenário complexo, a gente já abordou isso mais a fundo anteriormente, mas basicamente com a queda do governo de Bashar al-Assad na Síria em dezembro passado, Israel, entendendo que havia motivos de segurança para isso, invadiu parte do sul da Síria, avançou também sobre uma zona tampão
onde havia tropas da ONU nas colinas do Golã, e tem tido atritos entre o novo governo sírio e o governo de Netanyahu. Isso envolve mesmo também um panorama com o presidente americano Donald Trump, ele que tirou todas as sanções de cima da Síria e, bem, não visitou Israel na última visita ao Oriente Médio, e é parte de todo o xadrez, toda a geopolítica que acontece na região. Ainda por ali, a gente tem o seguinte, indo por outro lado do Oriente Médio, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, rejeitou uma proposta dos Estados Unidos que exigia o fim do enriquecimento de urânio no país. Em um discurso televisionado, ele classificou essa exigência como 100% contrária aos interesses do Irã. A proposta foi entregue pelo Omã, que é um país mediador nas conversas entre os Estados Unidos e o regime islâmico do Irã. Apesar de não encerrar as negociações, ele afirmou então, o líder iraniano, que o enriquecimento de urânio é essencial. O governo Trump pressiona contra essa possibilidade. A Agência Internacional de Energia Atômica fala do Irã com urânio enriquecido em mais de 60%, centenas de quilos. Em tese, isso seria o suficiente para, se o urânio continuar a ser enriquecido, produzir coisa como 10 bombas atômicas. Claro, os Estados Unidos colocam isso como uma linha vermelha, afinal de contas, desde 79, o país é regido por um regime islâmico que chama Israel o pequeno demônio e os Estados Unidos o grande demônio. E tem buscado exportar sua revolução islâmica com grupos terroristas, financiamento de Hezbollah, Hamas e dos Houthis no Iêmen. As negociações seguem então, mas aparentemente depois de mais de 5 rodadas de negociação, sem muito progresso quanto ao enriquecimento de urânio. Agora, algumas notícias interessantes que acontecem também dentro dos Estados Unidos, duas questões de política interna por ali. Dentro do país, a governadora do Arizona, Katie Hobbs, vetou um projeto de lei que impediria a China de adquirir terrenos no estado. Impediria a China de adquirir terrenos no estado. Isso foi também um escândalo nos Estados Unidos em tempos recentes, a gente vai chegar lá. A proposta buscava limitar a compra de propriedades por empresas ligadas ao governo chinês, alegando riscos à segurança nacional. Hobbs justificou o veto dizendo que o texto era ineficaz para combater espionagem e carecia de critérios claros. A gente tem um mapa aqui mostrando os condados nos Estados Unidos onde há terras de propriedade chinesa, eles estão marcados em vermelho. A localização de bases militares dos Estados Unidos são as estrelas azuis. E tem uma sobreposição da proximidade entre terras com propriedade chinesa e instalações militares americanas. Isso já foi denunciado anteriormente, tem um livro chamado Wireless Wars, Guerra Sem Fio, de John Pelson, que é um especialista da indústria de telecomunicações, que fala a respeito dessa questão. Também é uma coisa bem documentada anteriormente sobre como haveria aí um risco militar e a integração entre as entidades comprando as terras nos Estados Unidos e as Forças Armadas da China. Agora, uma ruptura aparentemente após Elon Musk sair do governo. Trump tem pressionado por a sua Big Beautiful Bill, um grande e lindo projeto de lei, um projeto legislativo que avançaria muito da sua agenda e incluiria codificar no Congresso muitos dos cortes fiscais que ele fez no governo anterior e nesse. Esses cortes fiscais preocupam alguns, mesmo dentro do campo direitista, mesmo dentro dos republicanos nos Estados Unidos. Uma situação onde o déficit americano, que passa de 36 trilhões, o maior da história do mundo, poderia se tornar ainda maior. Existe um problema de teto de gastos, como manter o governo funcionando, como evitar que se chegue ao ponto onde não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz dos ministérios. Quando a gente fala de cortes fiscais e de uma dívida desse tamanho, isso é parte do embate que está em jogo. E o Congresso americano tem aprovado expansões consistentemente do teto de gastos para tentar evitar isso. Agora, esse novo projeto de lei do Trump quer cortes fiscais aprovados pelo Congresso, e isso poderia ter uma implicação para uma série de programas. A perspectiva americana, melhor dizendo, a perspectiva da administração Trump, do governo, é que não seria bem assim, que com a desregulação e a energia barata teria um boom econômico tão grande que mesmo com taxas menores para arrecadação em certos casos, ainda assim a economia cresceria a ponto de suprir essa lacuna. No meio dessa discordância, com esse contexto, a gente vai para o que aconteceu. Elon Musk criticou duramente o novo pacote fiscal de Donald Trump, chamando ele de uma, aspas, abominação nojenta, e alertando para o risco de uma escravidão por dívidas. O projeto amplia cortes de impostos, aumenta o teto da dívida em 4 trilhões, subiria para cerca de 40 trilhões. Atualmente a dívida está em 36,1, coisa pouca por aí, maior dívida de todos os tempos. Corta subsídios para veículos elétricos, enfrenta resistência até entre republicanos. Musk se manifestou também a favor do senador Rand Paul, que é um dos opositores da medida, compartilhou matérias falando que Rand Paul e Musk estariam juntos contra Trump e teve reações mistas nas redes sociais de Trump. Trump ficou fazendo publicações que criticavam Rand Paul, mas não diretamente Elon, e também publicou um print, uma captura de tela,
de um tweet, melhor dizendo, uma publicação no X, agradecendo o Elon pelos serviços no governo. Ficou uma situação cheia de especulação e teve esse desentendimento, então, entre o ex-funcionário especial do governo, saiu na sexta-feira do governo, e Trump. Também vale a pena a gente trazer uma questão aqui à tona, que resgata uma coisa que aconteceu mesmo no Brasil lá atrás. Vocês vão lembrar que anteriormente, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, o programa Mais Médicos funcionava com um intercâmbio com médicos cubanos. Eles vinham para o Brasil, recebiam um salário, a imensa maioria desse salário ia de volta para Cuba. Muitas vezes a família estava ali e isso causava uma ameaça para o médico que trabalhava no Brasil e ele recebia um salário mínimo. Os termos do acordo eram dados pelo regime cubano e isso foi um sistema que acabou por transferir coisa de bilhões de reais para o regime cubano sob o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Esse programa também acontece em outros países, não é coisa exclusiva do Brasil. E agora, Marco Rubio novamente fez uma medida que envolve sanções com vistos para oficiais envolvidos, não em liberdade de expressão, dessa vez foi nesse programa. A informação que a gente tem é a seguinte: os países da América Central ligados a missões médicas cubanas, segundo o secretário de Estado Marco Rubio, envolvem elementos de trabalho forçado e exploração de profissionais cubanos da saúde. Os nomes dos alvos e seus países não foram revelados. Rubio afirmou que essas medidas visam responsabilizar quem apoia práticas exploratórias. Cuba rejeita as acusações, os Estados Unidos criticam o envio de médicos em troca de dinheiro, prática que ajuda o regime cubano a arrecadar divisas em meio à crise econômica. Marco Rubio, claro, é ele próprio filho de sobreviventes do regime cubano e tem uma atenção especial a isso. A política no Brasil havia sido estabelecida durante o governo Dilma, ela foi encerrada em 2018, Bolsonaro havia sido eleito, ainda não havia tomado posse, mas começou a falar que haveria, então, questionamentos a respeito do assunto, fez algumas publicações a respeito, e no final das contas, na verdade, as exigências eram que os médicos recebessem o salário integral, que a coisa fosse modificada nos termos com o regime cubano. Cuba, por iniciativa própria, cancelou o envio de médicos para o Brasil, isso foi 7 anos atrás, em 2018. E bem, se a gente falava da pincelada que tem a ver com o Brasil, o paralelo com o Brasil nisso, a gente traz à tona também notícias nacionais. No Brasil, o presidente Lula reagiu à ameaça dos Estados Unidos de sanções ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O alerta veio do secretário de Estado Marco Rubio, mesmo da notícia anterior, a gente tem feito a cobertura amplamente disso aqui no canal. O presidente disse que é inaceitável interferência estrangeira no judiciário brasileiro e defendeu o que chamou de integridade das instituições nacionais. Ainda falando do Brasil, melhor dizendo, ainda falando de América do Sul, a gente tem o seguinte no Equador. O Equador também tem uma situação que, para quem observa panorama internacional, é interessantíssima. Uma série de organizações criminosas atuam no Brasil, melhor dizendo, no Equador, muitas delas com laços ao Brasil. O Equador substituiu, de certa forma, em alguns aspectos, a Venezuela como um hub para a exportação de drogas pelo Pacífico para os Estados Unidos. Antes elas iam pela Venezuela via Caribe, via Atlântico, do outro lado dos Estados Unidos, indo para o Pacífico, passando ali pelo México, etc., e chegando na Califórnia. O Equador é um ponto de distribuição de drogas muito importante para uma série de organizações criminosas, inclusive organizações venezuelanas, Tren de Aragua, mas também as colombianas, ELN, as dissidências ainda em atividade das Farc e muitas com vínculos comerciais a organizações criminosas brasileiras. O porto de Guayaquil ali é um hub de exportação de drogas. Uma das coisas que havia sido cogitada quando o Noboa estava em campanha e mesmo logo depois que ele toma posse, quando a gente foi a fundo nesse assunto aqui no canal, era a possibilidade de os Estados Unidos estabelecerem algum tipo de cooperação ou mesmo uma base militar no país. Agora o que acontece é o seguinte: a Assembleia Nacional do Equador aprovou uma reforma que permite a instalação de bases militares estrangeiras no país. Uma reforma aprovada no Congresso que permite a instalação de bases militares estrangeiras por ali. Isso é uma coisa que foi defendida pelo Noboa e isso visaria reforçar a cooperação internacional precisamente no combate ao narcotráfico. Isso vai ser submetido a uma votação popular em um referendo ainda antes de ir à tona. O referendo ainda não tem data definida. O governo alega que a ausência de bases estrangeiras desde o fechamento de outra base americana agravou o tráfico de drogas. A oposição critica a proposta, fala que é necessário um plano mais claro e eficaz para enfrentar a crise de segurança. O Noboa tradicionalmente tem tentado fazer isso desde o primeiro mandato. Ele teve um meio mandato, passou 2 anos depois de uma eleição antecipada, agora vai ter um mandato completo. Tem falado sobre esquemas de buquelizar o Equador, tentar fazer uma coisa parecida com o que o Nayib Bukele fez em El Salvador. Uma base americana também é uma coisa que ele tem discutido com frequência, quanto ao que pode ser feito para combater o narcotráfico ali. Mas o país, em meio a
imensa atividade de tráfico de drogas que disparou por ali, também sofre uma crise de segurança e também muita dificuldade em conter a comunicação nos presídios. Importante ficar de olho, também tem a ver, claro, com organizações criminosas brasileiras e com as rotas de tráfico pela América do Sul.